Olá, sejam bem-vindos ao Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida Festa Literária Internacional de Cachoeira. Eu sou Edgar Abeusen e vou acompanhá-los nessa jornada de lembranças tão afetivas e tão queridas. Durante todo esse final de semana, estamos relembrando cada uma das 9 edições da nossa Flica, especialmente as mesas literárias e a programação musical e cultural das intervenções artísticas. O Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal e a realização da Cali e Incontet. Mais cedo, relembramos a 7ª edição da Flica, num papo bom com Ruiz Pinheira Filho, Maria Valéria Rezende, Cidinha da Silva, entre outros grandes autores. Agora, vamos celebrar a Flica 2018 no Flica na Rede. Recordar as mesas literárias que rolaram no palco do claustro do Conjunto do Carmo, no centro histórico da nossa bela cachoeira. A nossa primeira convidada é mestre em literatura brasileira e doutora em literatura comparada, autora do premiado livro de contos Olhos d'Água e do romance Ponciá Vivêncio, entre outros. Ela tem marcado a sua presença nos movimentos sociais, notadamente nos que se relacionam com a luta dos afrodescendentes, e se consolidou como uma das vozes mais potentes e influentes da cultura brasileira. Com uma história de vida extraordinária, coroada por uma carreira acadêmica densa e uma literatura portentosa, ela conquistou uma legião de admiradores, muitos deles baianos, que a prestigiaram na mesa solo e lotaram o claustro do Conjunto do Carmo. Ela, que emocionou outra plateia lotada da Flica em 2016, que a aplaudiu de pé por vários minutos, deu-nos a honra de celebrá-la como autora homenageada da Flica 2018. Prezada Conceição Evaristo, que satisfação tê-la aqui no Flica na Rede. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço a vocês, como agradeço a todo o público, né? E digo que a satisfação é minha e feliz por essa memória, né? E lembrar justamente um tempo em que podíamos estar juntos e pedindo, né, que esse tempo possa voltar. A relembrança da Flica 2018, que já era a minha segunda ou terceira vez que eu voltava à Cachoeira. E em 2018 eu voltava como escritora homenageada. O público, né, sempre me recepcionando calorosamente, sempre me deixando muita vontade. Chegar à cachoeira, chegar à Flica, é como estar na minha casa. Eu saio daí, venho para minha outra casa e volto para minha casa. Em 2018, uma recepção intensa. Dentre as autoridades, eu preciso destacar as secretárias Arani Santana, Fábia Reis e Julieta Palmeiras, que já vinham me acompanhando. Um público intenso me recepcionando também. Eu me lembro que, naquele momento, uma escola pública de primeiro grau também queria estar presente, mas eu não tinha condição de ir à escola. A escola também tinha um horário exato para os alunos, não poderia estar em outros momentos, então essa escola, eu tive um encontro com ela no pátio do convento, né, no pátio do hotel. Então foi muito interessante também, muito gratificante, porque era um momento também que eu estava me candidatando à Academia Brasileira de Letras, e eu me lembro que as crianças apareceram, né, com uma estampa minha já vestida com o fardão da academia. Então, foi muito significativo também.
e a oportunidade de experimentar os distintos, né? Porque no momento eu encontrava com esse público do primeiro grau, uma escola que lia já com o público adulto. Nesse momento da feira de 2018, eu tive a oportunidade também de conhecer a escritora que me marcou muito, né? A Idil Araújo, com o livro dela Mulheres Sagradas. Me identifiquei muito com o texto de Aidil, né? Inclusive a forma de linguagem dela. Então, foi muito interessante também esse encontro com a Aidil. Me lembro que naquele momento também eu encontrei pessoalmente pela primeira vez com o escritor o Walter Hugo Mãe, e também foi muito interessante, foi muito fecundo esse nosso encontro, a nossa fala. E Djamila Ribeiro, né? Djamila estava também, eu me lembro que os livros mais vendidos na feira, naquele momento, foram os livros de Djamila e meus livros. Foi um público, né, muito presente, lendo livros, né, se interessando, comprando livros. Né? Eu me lembro que foi uma fila de autógrafo que eu fiquei mais de 3 horas dando autógrafo. E Djamila também. Inclusive, eu perdi a mesa de Djamila, porque realmente não deu tempo, né, de assistir em função do público. Então, o que me marcou nisso, foi esse o interesse do público pela leitura, né? É uma feira que ela acontece na sua essência, não é simplesmente mais um momento de festividade ou de feira, mas é um momento de participação, de interesse muito grande do público. E um fato que me chamou também a atenção, e aí se trata da visibilidade das escritoras negras, né? Se trata da visibilidade da autoria negra, e apesar de todo esforço, de toda a concentração, apesar de estar homenageando uma escritora negra, apesar da presença de Djamila Ribeiro também bastante marcante, eu me lembro que um jornal, eu não sei se, não me lembro, mas foi um jornal televisivo, dizia que a presença mais importante da feira era do escritor português, né, o Walter Hugo Mãe. E, sem sombra de dúvida, a presença dele foi muito marcante. Mas, naquele momento, as duas escritoras que marcavam o espaço, e a escritora homenageada era uma escritora negra. Talvez a imprensa não tivesse percebido o sentido da nossa presença. Parte da imprensa, não toda, mas essa imprensa. E me lembro também que eu terminei a minha fala de agradecimento e pedindo ao Mirdá que continuasse, que podia continuar homenageando essa autoria negra, né? Foi um momento também de despedida de Tom Ferreira, ele que tinha sido Curador. O curador, justamente. O Tom tinha sido curador naquele momento também, ele se despedia, mas foi muito importante o papel dele naquele momento, como é importante, né, foi ou é importante o papel de Mirdá, e eu ainda brincava com ele, porque você homenageou ou porque a feira homenageou uma escritora negra, pode continuar homenageando, né? Homenageou uma, mas que não pare nessa uma, né? Que seja uma constância também, né? Uma constante também. As pessoas, essa autoria negra está aí na literatura brasileira, marcando um espaço muito grande, e
As feiras também são, elas têm esse papel, né, de visibilizar o nosso trabalho. Então, eu recordo a feira de 2018, reafirmando meus agradecimentos e desejando ainda vida longa, né, vida intensa para a Flica, e essa presença marcante da Flica na cultura literária brasileira, ela precisa ser renovada e ela vai ser renovada sempre. Muito obrigada. Perfeito, Conceição. Sua participação, sem dúvida, é sempre enriquecedora para a Flica. A gente está aqui morrendo de saudade desses encontros que a Flica proporciona entre o escritor com outros escritores, entre o escritor e os seus leitores. É muito bonito isso. É muito bonito assistir Cachoeira respirando literatura, vivendo a literatura. Muito obrigado pela sua participação. A gente está aqui com o coração aberto, com as portas abertas para te receber sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos aqui conversar com ela agora, que é ativista quilombola, Mara da Ponte. Ela mora no povoado aqui do Engenho da Ponte, em Cachoeira, e esteve presente na sua mesa em 2018. Bem-vinda, Mara. Saudações quilombolas para todos nós. Falar, né, fazer a memória da Flica 2018, você está me dando uma tarefa que talvez uma das mais gratificantes para mim, enquanto mulher preta, que no ano de 2018, eu costumo dizer que, apesar de Conceição já ter vindo em Cachoeira em vezes anteriores, para mim, foi o ano da festa literária de Cachoeira. Não só para mim, mas para outras mulheres, que a gente se mobilizava, a gente chegava na feira literária e a gente nos sentia representada. A gente via em cada esquina, a gente nos ia nas fotos, nas homenagens que tinham sido feitas, preparada com muito amor e carinho por você. E quando eu lembro muito bem, quando você disse naquele momento, no finalzinho de sua fala, que viesse outras escritoras negras, que não parasse por ali, né? E aí estava a Djamila, a gente lembra também muito bem desse fato, quando se disseram que o cara lá, que foi o escritor mais visível na África. E para o Recôncavo em si, para a Rede de Mulheres Negras da Bahia, a qual eu faço parte, para a gente aquilo foi uma afronta muito grande. Não que a gente precise disso, mas por questão de justiça. Por questão de justiça, porque quando se anunciou que você seria homenageada, existiu um movimento de luta e resistência por trás disso. A gente está falando de representatividade. A gente está falando de mulheres pretas, de pescadoras, de marisqueiras, que se preparou para, naquele dia, estar na feira literária. E não sei se você se recorda disso, o espaço ali no convento era pouco, muito pouco. E a partir daquele momento, quando você traz também sua memória que recebeu aquela escola, ali a gente estava plantando sementes de muita menina preta, meninos, mas principalmente as meninas pretas, que a partir daquele momento elas entenderam que a gente pode ser, sim, escritores da nossa história. Que a gente precisamos abrir os livros, seja ele didático, seja ele de poesia, seja ele qual gênero for, mas que a gente nos veja nesses livros. Então, para mim, foi um dos maiores presentes, foi 2018, estar aqui em Cachoeira com você, e temos pedido muita ancestralidade às forças superiores, que essa pandemia passe logo, para que possamos mais uma vez nos encontrar, nos abraçar, porque é isso que a gente sabe fazer. E nesse momento, falar da África, 2016 para mim foi importante, outras foram importantes, mas para mim, 2018 foi o meu ano da África. Foi o ano que eu, enquanto mulher preta, me vi em cada esquina, junto com cada uma das nossas,
os joelhos doíam, as pernas doíam, porque nossa idade já não permitia, mas a fila intensa lá para pegar o autógrafo, e todo mundo lá querendo trazer seus livros, porque a gente precisava e precisa ter uma obra sua em casa, para a gente, nas nossas rodas, nas nossas conversas, estar tirando xerox, entregando na mão de cada mulher para fazer a leitura. Meu muito obrigado e minha gratidão a todos por nos proporcionar e permitir fazer essa memória tão linda e gratificante para mim. Maravilha. Muito obrigado, Mara. A gente agradece também. E é muito bonito ver esses encontros acontecendo, mesmo que de forma virtual. Conceição, mais uma vez, a gente agradece a sua participação e, repetindo, a gente te espera aqui. Cachoeira está aqui te esperando, sempre de braços e coração aberto. Voltarei. Na fé. Obrigada, Mara. Obrigada a vocês todas e todos. O nosso curador de 2017 foi mantido em 2018 com muitos méritos. O jornalista, escritor e fotógrafo agora se consolida como curador de eventos literários. Vamos ouvir as suas lembranças da 8ª edição da Flica. Conta aí pra gente, Tom Correia. Oi, gente, meu nome é Tom Correia, eu fui curador da Flica em 2017 e 2018. Em 2018 eu considero a curadoria mais amadurecida, a gente pôde contemplar de forma mais ampla e eclética o público que esteve presente em Cachoeira naqueles 4 dias. Foram mais de 35 mil pessoas circulando na cidade, de acordo com os dados oficiais, e a gente ficou muito feliz com o resultado, com a repercussão. Na programação a gente teve nomes do tamanho de Conceição Evaristo, a nossa homenageada naquele ano, Patrícia Hill Collins, Djamila Ribeiro, Walter Ogumãe, Eliane Brum e tantos outros. Se eu for parar para falar aqui, o vídeo não dá conta. Então a gente ficou muito feliz com o resultado, óbvio, com a repercussão, mas a minha memória Flica especial daquele ano vai para a mesa de Noemi Jaffe e Ricardo Aleixo, que foi mediada por Mônica Menezes. Foi um momento bastante significativo, porque tratava de questões delicadas em relação às nossas ancestralidades, a questão da intolerância. E Ricardo Aleixo fechou de uma forma espetacular, porque ele conclamou o público para recitar junto com ele um poema que ele fez para a mãe dele, se não me engano, e o público acompanhou de uma forma suave, intensa e ao mesmo tempo potente, né? Então foi um momento bastante emocionante e eu fico muito feliz de ter presenciado esse momento. Eu desejo à Flica outros 10 anos, no mínimo, de felicidade, de alegria, de vida longa e próspera, um evento que é um dos mais queridos e os mais charmosos do Brasil. Na obra O que os cegos estão sonhando, ela recria a história da própria mãe, sobrevivente de Auschwitz, com dupla nacionalidade, sérvia e húngara. Doutora em literatura brasileira pela USP e crítica literária, ela está entre as mais versáteis e criativas escritoras nacionais, como demonstrou em A Verdadeira História do Alfabeto, entre outros livros muito bem comentados. Ela também é sócia, coordenadora e palestrante do Centro de Cultura Literário Escrevedeira, que oferece vários cursos relacionados à escrita e à literatura, um dos mais gabaritados do país. Noemi Jaffe, que prazer encontrá-la nessa cachoeira virtual. Prazer o meu, muito grande. Que bom estar de volta, mesmo que só virtualmente. Pois é, você esteve aqui em 2018 com a mesa A Leveza das Orquídeas Mais Pesadas do que a Ventania, com Ricardo Aleixo. O que é que você lembra desse momento? O que mais te marcou durante a sua passagem aqui pela Flica? Olha, foi um momento muito, muito bonito mesmo, embora carregado com coisas difíceis, né? Foi lindo para mim. Como eu disse naquele dia, é sempre muito emocionante para mim estar na Bahia. E naquele momento em especial, em que mês que foi? Foi em outubro? Outubro de 2018. Nós estávamos na iminência da eleição desse ser que hoje está na presidência
E estar na Bahia, para mim, sempre é uma emoção, mas naquele momento era mais emocionante, porque o Nordeste, especialmente a Bahia, né, era a região que não tinha votado nele, que não tinha colaborado para a eleição desse desastre, né, sob o qual hoje nós estamos vivendo uma catástrofe, uma tragédia. Então, eu falei isso no momento, na hora, porque eu realmente estava feliz de poder estar lá num lugar livre desse mal, e daí foi assim apoteótico, porque todo mundo parece que se regozijou junto, né, nessa redoma livre disso tudo. Então, foi muito emocionante, muito bonito. Eu senti que a minha fala, embora ela não fosse sobre esse assunto, ela estava permeada por esse medo, ao mesmo tempo que pela alegria de estar na Bahia, né? Que para mim, como paulista, é incrível, né? Porque eu vivo num lugar que é o oposto da Bahia. Embora eu goste muito de São Paulo, né? A Bahia tem um astral muito libertário para mim. Então foi super receptivo, o público foi incrivelmente receptivo, e a conversa com o Ricardo Aleixo foi ótima, a mediadora também era espetacular, e eu acabei conhecendo uma pessoa que eu ainda não conhecia, e nós nos aproximamos, eu me identifiquei muito com ela, as perguntas foram ótimas, a mesa teve uma unidade, uma integração incrível, e tudo também permeado por esse momento, né, que embora tenha sido um momento ruim, ele acaba unindo as pessoas, né, fazendo com que as pessoas que sentem coisas semelhantes possam se aproximar, né? Então foi uma aproximação não só pela escrita, pela literatura, pela poesia, né? A forma como o Ricardo Aleixo lê é sempre maravilhosa, né? A performance do Ricardo é muito forte, e além disso também com toda a emoção política do momento. Então eu recordo com muita emoção, né? A Cachoeira era uma cidade que eu ainda não conhecia, embora eu já tivesse ido várias vezes para Salvador. Até a Milena Brito e a Sara também estavam lá, as donas da livraria Boto Cor-de-Rosa, livraria e editora, né? São pessoas de quem eu gosto muito. E foi tudo muito emocionante, o local estava lotadíssimo, e eu gostei muito da cidade, do Rio, da feira. Fiquei pouquíssimo tempo, mas gostaria de ter estado mais. Eu ainda, com certeza, quero voltar quando tudo isso acabar. Eu quero estar junto com vocês outra Mara- vez. Maravilha, a gente quer muito te reencontrar também. Olha, Cachoeira respira a literatura durante a Flica e causa essa emoção, não é? Nos jovens, nas crianças, que muitas vezes, muitos deles têm primeiro contato com a literatura, com os livros. E muitos sonham em um dia, né? Passam a sonhar em um dia fazer parte da Flica, inclusive como autor. Eu vi aqui Claro. que você é coordenadora, além de sócia, né? Coordenadora e palestrante do Centro Cultural Literário Escrevedeira. Então, eu queria que você desse um conselho ou uma dica para esses jovens, crianças que estão nos assistindo e que sonham um dia ser um grande escritor, poeta, cronista. O que eu queria dizer para vocês que estão assistindo a gente, né, e que ainda são crianças ou adolescentes, que vocês leiam, leiam, leiam e leiam. Leiam tudo que cair nas mãos de vocês, vão às bibliotecas, folheiem os livros, leiam em conjunto, leiam com os amigos, leiam para os pais, levem os livros para casa, leiam, contem histórias para os pais de vocês. E assim, lendo bastante, vocês vão sentir vontade também de escrever, de contar as próprias histórias, e façam isso
de qualquer jeito que vocês puderem, seja escrevendo no celular, escrevendo em pequenos cadernos, em papéis. Tem muitos escritores que escreviam em qualquer papel que aparecia na frente deles. Escrevam os sonhos de vocês, escrevam as ideias que surgem a partir dos livros que vocês leem, das histórias que vocês vivem, né, das aventuras que vocês vivem agora durante essa pandemia, né? Um momento em que todo mundo viveu coisas que nunca tinha vivido até agora. Então, escrevam sem pensar em escrever bem, em escrever direito, né? Sem se preocupar que vai ter erros gramaticais, nada disso. Escrevam usando a imaginação e contando histórias, as histórias das vidas de vocês e das vidas de pessoas de quem vocês ficam sabendo, né? E sem se preocupar também em se tornar escritor. Escrevam porque é bom escrever, né? E porque é bom ler, porque é bom ler uns para os outros tudo que vocês escrevem e sabem. Que coisa linda, Noemi. Muito obrigado pela sua participação. Como eu disse, Cachoeira, a Flica, estamos aqui de braços abertos, de coração aberto, esperando esse momento passar para poder receber os nossos escritores de volta, os nossos leitores de volta, para esse abraço real, né? Esse abraço de escritor com o autor e de escritores com os outros escritores também, né? Essa promoção de encontros literários que a Flica proporciona também. Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição de vocês e assim que tudo isso acabar, pode me chamar que eu vou. Forte abraço, até a próxima. Para você também. Um beijo. Ele é mineiro e a sua vasta obra inclui romances, contos, ensaios literários e culturais. Doutor em letras pela Sorbonne, começou a carreira lecionando nas melhores universidades norte-americanas. Transferiu-se posteriormente para a PUC-Rio e é professor emérito da UFF. Por 3 vezes, foi condecorado com o Prêmio Jabuti pelo conjunto da produção literária e recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Na Flica 2018, participou da mesa A Feroz Inquietude da Escrita, com Marcos Vinícius Rodrigues. Vamos ouvir as lembranças de Silviano Santiago. Gostei muito do modo como foi idealizada minha participação na Flica em Cachoeiro, aí na Bahia. Não me pediram uma espécie de monólogo, solilóquio sobre questões literárias ou sobre questões comportamentais ou sociais, ou seja, aquele básico, não é, do ofício de escritor e também o básico sobre a atualidade no Brasil. Tiveram uma solução que eu julguei muito mais interessante. Eles convidaram uma colega minha que conhece bastante bem meu trabalho criativo e meu trabalho crítico, e fiquei conversando com ela a partir de perguntas, tenho de dizer, um pouquinho impertinentes, provocativas e, ao mesmo tempo, muito pertinentes. Quer dizer, ela conhecia realmente bem a minha personalidade e o meu trabalho. Então, eu fui obrigado a me apresentar ao público ao vivo e a cores, como se diz vulgarmente. Quer dizer, eu fui apanhado no susto porque as perguntas não me foram apresentadas previamente. Quer dizer, eu tive de fazer um contínuo exercício de pensamento e me expressar da melhor maneira possível aquelas ideias, né, que iam me ocorrendo. Quer dizer, para mim, eu tenho de dizer, foi uma experiência muito rica. Quer dizer, a gente ser surpreendido, né, pelo que não espera e não sabe o que vem.
A plataforma desse projeto cultural literário, nascido na Bahia, vem construindo desde 2017 um caminho de enfrentamento ao racismo e visibilização da produção literária de mulheres negras baianas. Uma das referências do grupo é a escritora Conceição Evaristo, autora da obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres. O projeto foi concebido pela professora Deise Sacramento, formada em letras, mestre em crítica cultural e doutoranda em literatura e cultura. E vamos falar com ela agora. Chega mais, Deise Sacramento, seja bem-vinda ao Flica na Rede. Obrigada, boa tarde. Eu quero agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, de rememorar esse momento literário, que os momentos literários eles acabam sendo momentos acalentadores, então, nesse contexto de pandemia, é muito bacana poder estar aqui conversando com vocês hoje. Então você participou aqui da mesa Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras na Flica, com Florentina Souza e Manuela Barbosa. O que é que te marcou nessa participação em 2018? Primeiro que a Flica é uma festa literária que tem uma relevância na cena literária baiana, e sobretudo para a participação, né, da comunidade, da população de Cachoeira. Foi muito importante para a gente, né, estar presente nessa mesa e estar presente nesse encerramento com a prorrogação das nossas atividades, né? O Diálogos e Submissos é uma plataforma literária que, antes da pandemia, organizava eventos literários de escritoras negras e participava, né, também das atividades que aconteciam, e a Flica era uma das nossas atividades, né? Então, foi muito importante fazer a mesa de encerramento, tanto com a professora doutora Florentina Souza, como a professora doutoranda Manuela Barbosa, que são parceiras do Diálogo dos Submissos, que já participaram de outras atividades e que vieram trazer uma reflexão que para nós é muito cara, né, a respeito da produção das mulheres negras, das escritoras negras na cena literária baiana. A gente percebe que nos últimos 10 anos, uma série de mulheres negras, né, de autoras negras, vem publicando, vem se destacando na cena literária do Estado. Então, para nós, poder fazer essa reflexão, né, no momento de encerramento de uma festa literária que é tão importante para nós, que estamos no campo literário, estudando o campo literário, foi muito gratificante para nós poder visibilizar, inclusive, né, dentro de um Estado que tem uma maioria negra, essa produção literária e cultural de escritoras negras e também de escritoras negras de gerações e de momentos diferentes, né, de vivência nessa cena literária baiana. A professora Florentina é professora da Universidade Federal, então ela já vem criando e fortalecendo essa crítica literária no Estado, numa perspectiva da formação mesmo dos profissionais, das profissionais de letras da Universidade da Bahia, e com a contribuição acadêmica da produção de artigos, de textos, né, a própria tese da professora Florentina, analisando os cadernos negros, né, trazendo os cadernos negros para a cena literária como uma produção importantíssima para nós, pessoas negras na história literária do país, né, que rompe com os estereótipos colocados por um cânone, né, que nos relega ao lugar da literariedade. Então a gente vem trazer esse lugar, de demarcar esse lugar para a nossa produção, e foi a festa literária que homenageou a nossa escritora madrinha, né, que é a Conceição Evaristo, que sempre foi uma parceira do Diálogos, que nos acolheu desde o princípio. Conceição esteve tanto na edição do Diálogos e Submissos, como nos fortaleceu com a Casa de Escritoras Negras que a gente propõe na FLIP, né, que é a Casa das Escritoras Negras, em submissa de mulheres negras. Então, assim, é bem importante que a gente estivesse ali naquele momento e com Conceição na plateia, né, acompanhando a gente naquela discussão. Então, tem a questão a respeito da produção, do conhecimento, da demarcação de um espaço político importante como é a Flica, mas também tem a questão afetiva, né? A gente tinha ali uma maioria de uma plateia cercada de mulheres negras de diversas gerações. Nós tivemos também, naquele dia, a participação, né, das jovens do coletivo Zeferinas, né, que são jovens que têm uma formação literária demarcada
por essa questão geracional. Então, são jovens negras do bairro de Cajazeiras, aqui em Salvador, né, que estavam ali com a sua produção literária, com o seu lugar de fala nessa cena literária, que é a cena dos slams, que é uma cena que tem se aquecido muito e que as mulheres negras têm participado efetivamente dessas atividades, construído essas atividades. Então, essa mesa ela foi uma possibilidade também da gente trocar muito afeto, né, da gente estar ali entre si. Essa mesa foi um abraço literário, né? Eu costumo rememorar a nossa participação por conta da quantidade de pessoas que nós conseguimos reunir naquele momento e que vibravam, né, por conta da nossa participação ali na Flica, né, ali naquele encerramento, porque tem a questão da representatividade. Nós somos um grupo formado eminentemente por mulheres negras, todas as pessoas que são contratadas, que trabalham para o Diálogos, que prestam serviços para o Diálogos, são mulheres, e a maioria dessas mulheres são mulheres negras. Então, a gente, em toda a escala da produção das atividades do Diálogos Submissos, a gente vai estar permeada por uma lógica que a gente acredita, acolhe, do feminismo negro, de que a experiência ela valida as nossas, né, construções de conhecimento coletivo. Então, a gente aprende muito entre si. Então, foi muito importante que a gente pudesse efetivar essa experiência que o Diálogos vem acumulando, né, ao longo, né, dos seus 3 anos e meio de realização de atividades literárias. A participação da Flica, ela nos coloca também num lugar de demarcar uma autoridade da produção literária de escritoras negras, com as apresentações que nós tivemos ali, com a professora Florentina e também com a pesquisadora Manuela Barbosa, né, que ela vem estudando vivências e afetos, né, nos textos literários das escritoras negras, que é também uma pesquisadora do campo literário no mestrado, onde ela estudou a obra de Conceição Evaristo a respeito da violência, né? Ela analisa os afetos das mulheres negras meio ao contexto de violência. Então, Manu também nos trouxe a sua contribuição e o seu olhar como pesquisadora e leitora também, né? Eu acho que esses momentos literários em que a gente fomenta, a Conceição é uma das escritoras negras mais lidas no país hoje em dia, né? Então, nós estarmos ali, né, refletindo sobre a nossa produção, com a presença de Conceição. É importante demarcar também que nós tivemos uma mesa sobre a cena literária baiana, que num contexto geopolítico é muito importante a gente dizer que a Bahia tem produzido literatura, a Bahia tem produzido crítica literária, e a gente estava ali em um dos exercícios de crítica literária que eu acredito, que eu defendo, que é o evento literário, né? O evento literário é um espaço de fomento de arte, de cultura e de pesquisa também. Deise, muito obrigado pela sua participação. A Flica, né, se mostra um evento também porque é a segunda vez que a Flica abre espaço em sua programação para um outro evento literário, né, realizando o evento dentro do evento. A gente fez isso também com o Caruru dos 7 Poetas. Então, muito obrigado pela sua participação. A Flica está aqui sempre de portas abertas e de coração aberto. Cachoeira está aqui te esperando também para a gente retornar em breve a esses eventos literários, para a Cachoeira respirar a literatura novamente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Natural de São Paulo, é escritor, jornalista e crítico literário, doutor em teoria literária e literatura comparada, autor de A Ocupação, Histórias de Literatura e Cegueira e Procura do Romance. É reconhecido pelo romance A Resistência, traduzindo em 5 línguas e vencedor dos prêmios Jabuti e Saramago. Na Flica 2018, participou da mesa Pequenas Evoluções em Nossas Trincheiras Cotidianas, com a Edil Araújo Lima. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Hulio Fuchs. Eu participei da Flica em 2018, num contexto político extremo, agudo, que se faria ainda mais extremo depois. E não esqueço da força que teve aquela experiência de estar naquela cidade cercado de tanta gente interessada em literatura e interessada no presente, né? Em debater tudo aquilo com a máxima urgência e com a máxima amplitude e profundidade. Participei de uma mesa com a Edil Araújo e foi impressionante a força das palavras que ela dizia e a recepção do público a tudo aquilo que a gente
tinha para trazer, tinha para comentar sobre literatura e sobre o nosso tempo, né? Mas o que ficou mais marcado, eu não esqueço, passei 24 horas ali e não esqueço nenhum detalhe de tudo que vivi, das conversas que fui travando pelas ruas, no café da manhã, nos restaurantes, etc. Não esqueço particularmente de um passeio que fiz com a escritora colombiana Margarita García Robajo, pelas ruas de Cachoeira, sentindo a história daquele lugar, percebendo como o presente, o Brasil ia muito além daquele presente desesperador, que pelo contrário tinha uma história que jamais seria subjugada pelos maus políticos do nosso tempo. Ele é advogado e professor com mestrado em letras pela UFBA, porém, ele é mais conhecido como escritor, notadamente como poeta e contista. Membro da Academia de Letras da Bahia, tem muitos títulos publicados, uma trajetória de 20 anos de livros impressos. Na Flica 2018, participou da mesa A Feroz Inquietude da Escrita, com Silviano Santiago. Pois então, meu caro Marcos Vinícius Rodrigues, conta pra gente as suas memórias da Flica 2018. A Flica, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, já é do calendário cultural da Bahia, da cena literária baiana há muito tempo, né? Fui algumas vezes assistir, é uma experiência incrível você estar lá com um monte de gente apenas interessado em literatura, conversar sobre literatura, conhecer os escritores. E tive a oportunidade, a alegria de participar como autor, como escritor em 2008, numa mesa com o Silviano Santiago. A honra maior que essa, né, de que estar com o Silviano Santiago. E o incrível mesmo, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, é lembrar da aglomeração. A gente estava num local alto e de lá de cima dava para ver a fila, né? As pessoas todas naquela fila enorme esperando para entrar, para ver Silviano Santiago principalmente, né? E conversando sobre literatura, animadas. Acho que isso é o mais incrível da Flica, né? As pessoas conversando sobre literatura o tempo todo. E a experiência de estar com os nossos autores, né? Para mim, como plateia e como escritor, falando com as pessoas, foi incrível. Bem, a 8ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira não seria possível sem o suporte dos nossos patrocinadores e apoiadores. Ministério da Cultura e Governo do Estado apresentaram a Flica 2018, com patrocínio master da Bahia Tursa, Secretaria do Turismo, Governo do Estado e BNDES, apoio da Prefeitura de Cachoeira e Caixa, realização da CALI, Incontent, Ministério da Cultura e Governo Federal. Nós agradecemos e celebramos esse suporte fundamental para a história da Flica. Para você que apareceu agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo e aproveitar essa experiência da Flica nas ruas da cidade histórica, uma vivência para toda a família. Ela nasceu aqui em Cachoeira, foi ao mundo, viu, venceu e voltou. Ela é contista e cronista, autora da obra Mulheres Sagradas. O misticismo sagrado e a natureza estão profundamente conectados com o seu texto. Os enredos curtos dão importância à simplicidade de mulheres batalhadoras, um lado forte da cultura brasileira. Pois bem, Aidil Araújo Lima, qual a lembrança da Flica 2018 você pode nos recriar? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês. A lembrança da Flica foi um momento assim, muito marcante na minha vida, né? Que eu assisto desde a primeira edição da Flica. E eu tinha lançado meu primeiro livro um ano anterior, em 2017, Mulheres Sagradas. E no ano seguinte,
eu recebi esse convite, que foi assim, muito gratificante para mim, foi uma alegria imensa, muito, muito forte. E da África, assim, eu me lembro que o Wesley Correia, ele leu um conto meu, eu fiquei assim, emocionadíssima. Eu senti como se o conto não fosse mais meu. E depois que a gente escreve, o conto, ele ganha fronteiras, ele não me pertence mais. Quando Wesley Correia leu o conto, eu fiquei tão emocionada como se ele tivesse, como se fosse outro conto, e foi uma emoção muito forte, uma coisa nova para mim. Muito emocionante seu Sim. relato, Adil. E assim, você como cachoeirana, né, sabe exatamente dizer pra gente a importância que a Flica tem para as pessoas daqui dessa cidade. É verdade. No início, eu me lembro que no início o público era pequeno, depois as pessoas foram se acostumando, né? Mas eu estou desde o início assistindo. Mas depois as pessoas foram se acostumando, e era assim, eu tinha que chegar cedo para achar lugar, porque senão não conseguia. E foi ficando assim uma festa muito grande, muito linda. Escritores assim maravilhosos, sempre. E eu estar ali naquela mesa, foi emocionante demais. Falando sobre as mulheres da cidade de Cachoeira, as mulheres resistentes, né? Resistentes porque Cachoeira é uma cidade de maioria negra, e as mulheres passaram por lutas muito grandes durante a sua vida, antes, maior ainda. E elas resistiram, tanto resistiram que estão vivas, né? E continuamos sendo maioria da cidade. E o que acho assim, que me encanta muito é essa relação, essa dualidade de luta e alegria. Que ao mesmo tempo que elas tiveram uma luta muito grande, elas eram discriminadas, elas ocupavam lugar subalternizados, elas não eram valorizadas como pessoa, elas tinham uma alegria de viver. Isso que as manteve vivas. E depois, eu me lembro, depois da Flica, depois do livro, do lançamento do livro, as pessoas vieram me procurar para falar das histórias que estavam ali narradas. Aí lembraram de sua mãe, sua avó. Aí, assim, com alegria imensa, esse dia sempre foi muito, muito importante ter escrito esse livro, para que as pessoas, né, que passaram por essas lutas, mulheres negras, muitos terreiros de Cachoeira, eu estou fazendo uma pesquisa, eles foram criados por mulheres negras, que era um lugar de resistência, porque antigamente o candomblé não era permitido, então eles buscavam espaços afastados da cidade, de muita mata, de muita natureza. Por isso, essa conexão das mulheres com o sagrado, com a natureza, o respeito da mulher à natureza, o cuidado ao tirar uma folha de uma árvore, ao usar o riacho, não deixar sujo, escutar o vento, saudar a lua, saudar o sol. Então, tem todo esse cuidado que as mulheres negras tinham e continuam tendo, as mulheres do terreiro, formando uma família de religiosidade, né? Eu participei outro dia de uma festa, as mulheres pobres, elas dividem, cotizam o alimento, fazem uma festa, uma feijoada, é uma oferenda que elas fazem para o Senhor Ogum, o guerreiro que vai na frente.
lutando nossas batalhas. E então, por isso, por esse encantamento, eu resolvi escrever. Escrever também por quê? Para que a própria mulher negra fosse sujeito da sua história. Porque existem muitas pesquisas de pessoas que vieram até de outros países pesquisar o candomblé, conhecendo mais do que nós mesmos. Eu mesmo conheci o candomblé. Como era uma coisa querida, e minha família era católica, eu conheci o candomblé quando eu estava na Universidade Católica. Aí o professor de religiosidade me apresentou um livro de Roger Bastide. Então, que contrassenso, né? Eu de Cachoeira, uma pessoa vai e pesquisa, e eu da cidade não conhecia. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar isso, porque eu ser o sujeito da minha história. A mulher negra sendo o sujeito de sua história. E não sendo... E é muito bonito saber que você volta para Cachoeira e volta para participar da Flica, não é? É uma atração de uma cachoeirana na Flica. Então, muito obrigado pela sua participação, Aidil. A gente segue aqui nesse programa de Memórias da Flica 2018. Sua história é linda, a gente tem muito orgulho de você, o Recôncavo se orgulha muito de você e seja sempre bem-vinda à Flica. A gente se espera sempre aqui de coração aberto. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Soteropolitana, ela é jornalista de formação e sólida carreira na área. Inicialmente em redações, depois com sua própria empresa de assessoria de comunicação. Na literatura, ela já escreveu para crianças e se destacou pelo romance Isadora, Sua Camisola La Perla e a BR. É conhecida também por sua relação com a agropecuária, especialmente do Oeste Baiano, cenário de algumas de suas obras. Aqui na Flica 2018, participou de uma mesa, O Olhar Feminino sobre a Arte de Sujar Sapatos, com Eliane Brum. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Catarina Guedes. É muito bom olhar para trás e lembrar daquela Flica de 2018, quando eu participei da mesa Um Olhar Feminino sobre a Arte de Sujar Sapatos. E eu tinha ao meu lado duas grandes musas, uma a Eliane Brum e a outra, a mediadora, a Malu Fontes, que foi incrível. Naquele dia a gente foi basicamente uma mesa política. Havia uma grande tensão sobre as coisas que estavam por acontecer, afinal eram poucos dias antes das eleições, eu me lembro. E essa era a pauta. E a gente falava sobre sujar sapatos, que é essencialmente o trabalho do jornalista, do repórter. E hoje, em plena pandemia, vendo sapatos tão limpos, vendo repórteres, sobretudo os mais velhos, tentando se proteger, apurando de casa, ávidos por sair a campo, por buscar a notícia, e mais que nunca eles estão sendo essenciais. Eu espero que em breve a gente tenha uma nova Flica, não online, mas do jeito que foi, porque a vida tem que voltar ao normal. E como eu dizia naquela época, assim, a arte sempre vai dar um jeito de se manifestar. E é verdade, a pandemia está aí mostrando que, apesar de tudo, e as coisas que a gente mais sente falta nesse momento dizem respeito à arte. Vida longa, presencial, online, o que seja, a Flica. Catálogo vivo dos gêneros literários, ou seja, contista, ensaísta, poeta, novelista, é com romance que ele se destaca mais. A obra O Pêndulo de Euclides é um exemplo do domínio dele sobre a prosa e suas circunstâncias. Membro da Academia de Letras da Bahia e professor, seja bem-vindo, meu caro Aleilton Fonseca. Vamos relembrar a sua participação na Flica 2018 com a mesa de abertura Escritores em um Mundo Intolerante, Deserto de Compaixão, com o português Walter Hugo Mãe. Meus caros amigos, minhas caras amigas, todos nós que vivemos em torno do mundo das letras já sabemos a grande importância da Flica
para as nossas vidas de autores e de leitores e para a cultura baiana e brasileira. A Flickr de 2018 foi muito especial. Aliás, todas as Flickrs são especiais, mas a de 2018 nos deu o privilégio de encontrar frente a frente e conversar com a grande escritora brasileira Conceição Evaristo. Uma pessoa afável, com uma literatura de grande interesse pelos temas, pelo engajamento nas questões atuais e com um grau de literariedade profundo. Não é à toa que Conceição Evaristo é estudada em todas as universidades brasileiras e em algumas estrangeiras, e realmente foi a grande homenageada da Flickr de 2018. Eu tive a satisfação de vê-la na plateia para assistir à primeira mesa, que foi aquela da qual participei, ao lado de Walter Hugo Mãe, esse grande escritor português, que, com a mediação de Zulu Araújo, fez comigo aquela tarde memorável da Flickr 2018. E foi muito importante desdobrar o tema, né? Conversar sobre a necessidade da literatura como uma mediação entre o sujeito e o mundo, porque o mundo, como nós vivemos, é a interpretação que fazemos do mundo como lugar de estar e das relações que mantemos com este ambiente e com os nossos semelhantes, com as pessoas, essa rede de relações que nós traçamos todos os dias, cotidianamente, e que nos dá sentido como indivíduo e nos dá sentido como parte de uma coletividade e que, no caso de nós escritores, nos dá uma noção do que podemos fazer na intervenção da nossa escrita, na representação de mundo que nós fazemos para nos comunicar com os outros, para levar ao debate certos valores, comportamentos, visões de mundo. Então, foi muito interessante ouvir de Walter Hugo Mãe as suas considerações sobre a maneira como se vê na literatura, sua trajetória de vida, o que o levou à literatura, e, sobretudo, o trato com os temas que surgem e que se tornam romances, o tecer da ficção, né? Eu me lembro bem que Zulu Araújo, como ótimo mediador, nos instigou bastante, né? Fez aquelas perguntas que realmente nos deixam dispostos a falar e a revelar, às vezes, até os segredos do nosso processo mesmo de criação, o processo de descoberta de temas, as pesquisas que temos que fazer com relação à linguagem, com relação aos temas que nos propomos a tratar. A literatura como esse trabalho intelectual incansável para o qual nós nos sentimos vocacionados e que queremos o encontro com o outro. Nós escrevemos porque sabemos que há leitores e que os leitores estão abertos às nossas propostas e eles, leitores, vão dar a palavra final, né? Os leitores, ao ler os livros, vão, eventualmente, se reconhecer na nossa prosa, na nossa ficção, na nossa poesia, vão reagir como sujeitos históricos, como sujeitos culturais, como leitores. E esse encontro é um momento mágico que a Flickr realmente nos proporciona. Maravilha, Lilton. A gente fica muito feliz em saber que a Flickr ela traz esse ar de literatura para Cachoeira, né? Eu gostaria de dizer também que, pessoalmente, foi uma satisfação muito grande estar ali,
E acabou acontecendo que a primeira vez que eu fui à Flica foi já como convidado. Então, pessoalmente, foi muito importante para o escritor, Aleilton Fonseca, para o professor de literatura, Aleilton Fonseca, que ali naquela plateia se encantou com jovens interessados, com colegas, com estudantes de letras, estudantes de mestrado, e a busca de um momento para conversar com os escritores, a busca de conseguir entrar na sala, fazer parte da plateia, ver Conceição Evaristo, tomar um autógrafo da grande autora, tomar autógrafo de Walter Hugo Mãe, e no dia seguinte, né, continuar vendo aquela festa, né, e participar, encontrar os outros escritores. Falar de literatura realmente é um momento muito especial para cada um de nós, escritores. E a Flica realmente marca esse momento. Nós podemos, naquele momento de efervescência política, de disputa eleitoral, né, instigar o debate, trazer a público alguns valores democráticos que precisavam ser discutidos e mostrar como nós, escritores, estamos sempre atentos a esse grande debate, né, o debate da política, a vida política do país, as políticas culturais, a necessidade da inclusão, a necessidade da expansão do panorama da literatura brasileira para incluir os autores de todos os estados, de todos os lugares, de todas as linguagens, de todas as etnias, não é? Dando realmente lugar a esse Brasil múltiplo, esse Brasil multicultural, esse Brasil multiétnico, esse Brasil amplo e que precisa encontrar nas feiras literárias a sua maior representação. E nós podemos perceber que a Flica é esse momento de encontro da diversidade. E isso é uma qualidade que é rara nas feiras literárias do Brasil. Verdade. Esse encontro da diversidade. E a Flica se prontifica, né, a fazer esse congraçamento, a fazer esse encontro de gerações, dos jovens aos mais velhos, dos escritores, dos mais experientes, como Silviano Santiago, que tivemos a alegria de ver no dia seguinte, de conversar e tomar o autógrafo, numa palestra brilhante. Então, os mais conhecidos, os mais jovens, os iniciantes, com obras de importância reconhecida, e, com isso, a Flica também faz esse encontro de gerações, de escritores de diferentes linguagens, de diferentes modalidades de da crônica, né, da biografia, enfim, é realmente um grande encontro de culturas, um grande encontro de literaturas. Salve a Flica! Vida longa a Flica. Muito obrigado, Aleilton, por sua participação, por seu depoimento forte, não é, em defesa da Flica. A gente fica muito feliz. E, claro, Cachoeira está aqui te esperando de braços abertos, a Flica está te esperando aqui de coração aberto para que a gente possa se reencontrar de novo. Um grande abraço e muito obrigado. Este é o Flica na Rede, especial de Memórias da Flica 2018, nesse domingo de intensas lembranças. Continue ligados no nosso canal do YouTube, que logo mais vamos ter o último programa da nossa série sobre a Flica 2019 às 17 horas. E como vocês já sabem, com grandes nomes da história da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Agora vamos relembrar os outros autores que fizeram parte da programação das mesas literárias da Flica 2018. A curadoria foi de Tom Correia. O português, Walter Hugo Mãe. Ricardo Aleixo.
A colombiana Margarita Garcia Robaio. Riane Leão. Eliane Brum. A norte-americana Patrícia Hill Collins. Djamila Ribeiro. Florentina Souza. Manuela Barbosa. E eu, Edgar Abeuze. Na Flica 2018, pela primeira vez na história da festa, tivemos mediadores diferentes para cada mesa. Zulu Araújo, Wesley Correia, Mônica Menezes, Luciene Azevedo, Vânia Dias, Malu Fontes, Jéssica Smetak, Florentina Souza, Lívia Natália e Deise Sacramento. Ele estudou História, Teologia e Letras. Fenômeno nas redes sociais. Veste o cotidiano e os sentimentos em poesia, em palavras que nos identificam com as experiências por ele contadas. É autor também de livros impressos, grandes sucessos, como Estranheirismo, Para o Amor que Vai Chegar e Notas sobre Ela. Encerrando o bate-papo do Flica na Rede, especial Flica 2018, saúdo o querido amigo, meu parceiro de mesa aqui em Cachoeira, Zac Magiese, seja muito bem-vindo ao Flica na Rede. Muito obrigado. Pô, que bom relembrar tudo isso, hein? Verdade. Olha, o mundo era outro, né? O mundo era outro. E a gente fez parte da mesa os filtros que usamos na literatura do nosso tempo. A gente bateu um papo, a mediadora era a queridíssima jornalista Jéssica Smetak. E eu queria te perguntar qual foi o momento que mais te marcou ali durante aquele nosso bate-papo. Nossa, durante o bate-papo, cara, foi uma coisa que me marcou muito, inclusive foi algo que nem era relacionado a mim, assim. Eu lembro da multidão, né, do lugar ali, primeiro lugar belíssimo, né, energia incrível, os arcos ali, assim, eu lembro perfeitamente, estava até revendo umas fotos aqui que eu tirei lá, e eu lembro que acho que tinha uma professora sua, não era isso? Isso, Pronanci. Cara, aquilo ali foi uma coisa que eu gravei em mim, assim, porque é uma realização muito grande, né, uma professora que fez parte da sua vida desde o começo ali, e hoje vendo você ali como escritor, devolvendo para ela, né? Eu fiquei pensando mais nela do que em você, para te falar a verdade, né? No que ela estava sentindo, sabe? Assim, teve uma hora que eu lembro que teve uma hora, cara, que eu dei uma desligada, assim, porque acho que quando você comentou isso, eu fiquei pensando nela, no que ela estaria pensando, sabe? Ela estava ali era a primeira da fila, levou a mãe. Meu, ela parecia sua mãe e é a sua mãe, de alguma maneira. Né? E foi incrível aquilo. Eu lembro que sempre quando eu vou nessas feiras, acaba que muitas coisas tem alguma intersecção, assim, né? De perguntas e tal. E ali, cara, aí, né, em Cachoeira, foi totalmente diferente, assim, porque eu não sei se é o fato da cidade ser uma cidade em termos menor, né, em população e tal, e ver a cidade toda respirando um evento, e principalmente um evento sobre livros, sobre escrita, foi um negócio que eu nunca tinha visto também, assim, porque eu sempre fui nessas feiras maiores, que acaba optando mais pelo comércio do que por discutir, debater e tal, e eu lembro que ali eu fiquei deslumbrado, e eu fui com a minha irmã, né, e que também era uma outra novidade, assim. Inclusive, minha irmã, depois de lá, foi para Bahia, tá aí, morando na Bahia, largou São Paulo. Só falta você voltar para cá, né? Que você já morou um tempo em Salvador, né? Morei, pô, eu adoro a Bahia, cara, é demais. Agora eu vou ter que ir sempre, né? Porque meu sobrinho tá lá também. Mas eu lembro dessa memória, assim, e ao mesmo tempo, Edgar, não sei se isso passa pela sua cabeça, mas sempre passa pela minha. Às vezes, quando eu paro para pensar, tipo, eu acho que é tudo meio irreal, assim, sabe? Verdade. Do lugar que a gente nunca pensou nisso, pelo menos eu nunca tinha imaginado estar em algum tipo de lugar onde as pessoas iam querer me escutar, e porque me leram antes, tá ligado? É uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, nunca imaginei, nunca planejei isso, né? E aí, ao mesmo tempo, eu lembro que acho que era um pátio, né, assim, e tinha muita gente ali, cara, muita gente ali para ver a gente. Muita gente que não conseguiu entrar. Teve muita gente teve muita gente que não conseguiu entrar na mesa. Sim, cara, sim.
E assim, é essas coisas que dão devolvem aquela esperança pra gente, né, cara? Em tempos tão sombrios, né, tão difíceis, né? Eu lembro essas coisas que a gente acaba se apegando para passar por períodos como a gente está passando hoje, né? Não Verdade. deixa a gente naufragar. Perfeito. Olha, e a Flickr, uma das bandeiras da Flickr é realizar esses encontros entre escritores, né? Como foi o nosso encontro, acho que foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, não é? Você também teve essa experiência de encontrar outros escritores, né? Passeando por Cachoeira, acho que você falou que passou por Vitor Hugo Mãe, né? Então... Sim, cara, eu tava olha isso, eu tenho uma foto aqui. Tipo, ele tava lá comprando o livrinho dele, sossegado, e aí eu fiquei tipo uma meia hora para conseguir falar com ele, assim, porque eu ia e parava. Se não fosse minha irmã, não teria ido, porque eu admiro muito, né? É um grande escritor, um grande expoente do nosso tempo. E ali um cara com a sua sacolinha comprando livro. E eu lembro que aí eu fui lá, tirei uma foto com ele, lembro que eu falei disso. E eu falei, cara, isso só em eventos como a Flickr, né? Porque se fosse, sei lá, uma Bienal do Rio de Janeiro, você não tem nem acesso, né? E ali não, o cara tá... E o fato da livraria ser numa igreja, né? Dentro da igreja. Tem mais poesia do que isso, cara? A gente tá aqui com a Suede Nunes, ela é leitora, tá? Tem 22 anos, estava na nossa mesa e vai bater um papo com você agora. Bem-vinda, Suede. Obrigada, muito obrigada, prazer, Zac. Ai, meu Deus. É uma relação muito sensível, né? Estar aqui diante de você e poder falar sobre o que você é e o que você faz. E já que a gente está falando da Flickr, né? Eu lembro que logo quando anunciaram seu nome, aí o pessoal, não, o Zac tá aqui, Zac do Instagram, que ele posta uns versinhos assim, Zac. Inclusive até pessoas que não tinham costume de ler, né? Não tem costume de chegar num livro assim, ler. E aí as pessoas falavam, né? Zac do Instagram. E aí eu, meu Deus, o Zac fez parte de um momento crucial assim na minha vida, que foi a questão de você expor, né? Versinhos no Instagram, como você se reinventa enquanto escritor, enquanto poeta, naquele espaço, que fez com que chegasse a lugares que talvez, né, o livro circulando não chegasse. E aí eu te vi na rua, e aí eu, meu Deus, é ele. Aí eu parei assim, te perguntei, Zac, você é Zac, né? Você falou, sim, sou Zac. E aí foi uma relação assim de Márcio, eu tô vendo ele, mas Márcio, eu faço o quê, né? Uma pessoa que tanto me inspira e tem uma sensibilidade tão grande. E pensando para além da escrita, né? Você, enquanto escritor no Instagram ali, fazendo as suas publicações, você teve um papel fundamental na vida de pessoas que queriam começar a expor daquela forma, sabe? Expor poesias, expor escritos. E você fez isso comigo, né? Eu criei um Instagram para postar versinhos, porque eu via você postando versinhos. Então, te ver presencialmente, te ver na Flickr, foi um prazer, assim, tanto seja na rua, seja na mesa. Então, foi um encontro, assim, que eu vou guardar para o resto da vida. Você tem uma sensibilidade muito grande e faz com que as pessoas se identifiquem, sabe, com o que você fala, e chegar a diversas idades, assim. Essa é a minha admiração total por você. Né? Parabéns pelo que você faz e como você exerce isso de uma forma tão bonita e tão sensível assim, Zac. Poxa, muito obrigado. Fico meio sem palavras ainda, né? Porque, igual eu falei anteriormente, ainda acho que não é comigo. Alguma parte de mim, eu sou só o cara que estou escrevendo ali. E é impressionante, assim. Você falou uma coisa assim que você foi muito... Depois você me passou o Instagram para eu seguir, evidente. Mas de ir aonde às vezes o livro não chega, né? E isso é uma das minhas coisas que eu converso muito com outros escritores que às vezes tem uma birra do Instagram, né? E o Ed já viu, já deve ter esse tipo de conversa com alguém também. Falo, cara, tem gente que não tinha um hábito de ler, né? Ou achava que a poesia não era para ela, né? Que era uma coisa muito difícil, muito para os intelectuais. E poesia, cara, dentro da literatura é o gênero que é para o sentir, né? Se você tem capacidade de sentir, a poesia é para você, né?
E eu acho que é isso, assim, né? E o Instagram, ele democratizou isso, assim, né? E eu acho isso super poderoso, assim, porque tem outros escritores muito bons que estão lá e estão usando essa ferramenta, e para mim, quanto mais escritores estiverem lá, e também nos livros, não deixando os livros de lado nunca, é melhor, né? E fico muito feliz, assim, porque, no fundo, né, como estamos entre colegas de escrita aqui, a gente sabe que quando você escreve, você está sozinho, né? É uma solidão, né? E a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente senta para escrever. E não sabe para onde essas palavras vão depois, assim. E eu fico pensando, assim, nos autores que escreviam só nos livros. Agora, hoje, a gente tem a chance de ter isso em tempo real. As pessoas interagindo com o texto, falando, contando histórias da vida delas, de como... O que eu já recebi de texto que já teve em casamento. Eu já fui padrinho de uns 400 casamentos, aí nem sei, né? Suede, muito obrigado pela sua participação. A Flickr, né, em nome da Flickr, agradeço a sua participação. E te digo aqui também, encerrando, a produção vai encerrar aqui a sua transmissão. Mas assim, o Zac, eu digo isso sempre nos eventos, né? O Zac é uma referência para todos, não é, que escrevem na internet. Porque, por exemplo, eu comecei e me espelhei muito no trabalho do Zac. Outros autores, já ouvi de outros autores também que estão aí com livros lançados, fazendo sucesso. Como ele puxou esse movimento da escrita no Instagram, nas redes sociais, aqui no Brasil. Então, ele é tímido, ele é modesto, né? Mas ele tem, sim, essa bandeira desse movimento literário, desses escritores que usam as redes sociais para divulgar seus trabalhos literários, seus livros. Então, Zac, muito obrigado. Cachoeira está aqui, a Flickr está aqui, sempre de braços abertos. E em breve a gente vai se encontrar de novo, a gente vai se reencontrar em Cachoeira e na Flickr. Muito obrigado, meu amigo. Com certeza, meu amigo. Que seja em breve. Gente querida, esse foi o Flickr na Rede, especial Flickr 2018. Conversamos com as autoras Conceição Evaristo, Noemi Jaffe e Aidil Araújo Lima e outros grandes participantes da 8ª edição da nossa festa. O Flickr na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A realização é da Cali e da Incontent. Continue com a gente aqui no canal do YouTube da Flickr, porque daqui a pouco, às 17 horas, vamos relembrar a Flickr 2019 na companhia de Itamar Vieira Júnior, Jovina Souza, Maria do Rosário Pedreira e muitos outros grandes autores. Para concluir a nossa festa de menores da Flickr 2018, uma das atrações das intervenções artísticas que animou o nosso público pelas ruas de Cachoeira. Inclusive, por conta do tempo curto, sintam-se saudados os demais artistas e grupos que se apresentaram na Flickr 2018. O grupo surgiu da devoção a Santa Cruz e tem relações sincréticas com o candomblé, o que remonta à religiosidade de negros descendentes de povos escravizados. Em Romaria, o grupo sai tocando e cantando samba de roda pelas ruas e vai parando nas casas das pessoas em busca de doação de dinheiro para a realização de uma festa religiosa, a festa da Santa Cruz da Ladeira da Cadeia. As pessoas que os recebem em sua casa são agraciadas pela execução de uma ladainha cantada e tocada em que o grupo homenageia o santo de devoção da casa e pede que bênçãos sejam concedidas aos donos da casa. Com vocês, encerrando o Flickr na Rede especial Flickr 2018, o grupo Esmola Cantada. Somos o grupo Samba de Roda Esmola Cantada da Ladeira da Cadeia de Cachoeira, Bahia, e temos a grata satisfação de participar da Flickr na Rede. Nosso grupo carrega uma tradição de 61 anos de muito louvor e devoção à Divina Santa Cruz, movimento que sai pelas ruas da cidade, arrecadando donativos para os festejos. Fazemos uma ladainha para pedir permissão ao morador para entrar em sua casa e agradecemos em forma de samba de roda. E hoje nós vamos fazer uma apresentação semelhante ao que fazemos nas ruas da cidade. Vem sambar com a gente no Flickr na Rede.
cachoeira. Se quiser sambar, entre na roda de samba da esmola cantada de cachoeira. É de cachoeira, é de cachoeira. Entre na roda de samba da esmola cantada de cachoeira. É de cachoeira, é de cachoeira. Entre na roda de samba da esmola cantada de cachoeira. No samba miudinho, no samba miudinho, levanta a poeira lá em Cachoeira. Entre na roda de samba das molas cantada de cachoeira. É de cachoeira, é de cachoeira. Entre na roda de samba das molas cantada de cachoeira. É de cachoeira. Entre na roda de samba das molas cantada de cachoeira. A flor da laranjeira. Alô, Bahia, cheira mate, aroeira. Alô, Bahia, mas a baiana já conhece. Alô, Bahia, cheiro da laranjeira. Alô, Bahia, vou mandar tirar, vou mandar tirar. Vai de laranja pra meu bem, vou cheirar. Vou mandar tirar, vou mandar tirar. Vai de laranja pra meu bem, vou cheirar. Pé de lima, pé de limão, pé de lima, pé de limão. O amor é meu, tá dizendo que não. O amor é meu, tá dizendo que não. Pé de lima, pé de limão. Pé de lima, pé de limão. Pé de lima, pé de limão. O amor é meu, tá dizendo que não. O amor é meu, tá dizendo que não. Pé de lima, pé de limão. Pé de lima, pé de limão. Pé de lima, pé de limão. O amor é meu, tá dizendo que não. O amor é meu, tá dizendo que não. Pé de lima, pé de limão. Me deixa, me deixa, me deixa eu variar. Ô, por Nossa Senhora, me deixa. Me deixa eu variar. Ô, por Nossa Senhora, me deixa. Me deixa eu variar. Ô, por Nossa Senhora, me deixa. Me deixa, me deixa, me deixa eu variar. Ô, por Nossa Senhora, me deixa. Me deixa eu variar. Ô, por Nossa Senhora, me deixa. Me deixa eu variar. Ô, por Nossa Senhora, me deixa. Mas quando a maré vazar, vou ver Juliana. Vou ver Juliana aí. Vou ver Juliana. Vou ver Juliana. Vou ver Juliana. Mas quando a maré vazar, vou ver Juliana. Mas quando a maré vazar, vou ver Juliana. Vou ver Juliana aí. Vou ver Juliana. Vou ver Juliana. Vou ver Juliana. Mas quando a maré vazar, vou ver Juliana. Vim aqui pra te ver, saber da tua saúde. Vim aqui pra te ver, saber da tua saúde. Cavalo cantou na ladeira, eu vim pra te ver, mas não fui. Papai, mamãe, eu nunca peguei no alheio. Quando a polícia chegar, tira meu nome do meio. Papai, mamãe, eu nunca peguei no alheio. Quando a polícia chegar, tira meu nome do meio. Eu vim aqui pra te ver.
Eu vi o sol e a lua clarear. Eu vi meu bem dentro do canavial. Eu vi o sol e a lua clarear. Eu vi meu bem dentro do canavial. Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Eu vi o sol e a lua clarear. Eu vi meu bem dentro do canavial. Eu vi o sol e a lua clarear. Eu vi meu bem dentro do canavial. Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Dá no nego, no nego você não dá. Joga a bola para cima, deixa a bola balear. Você que tá no nego você não dá. Dá no nego você não dá. Joga a bola para cima, deixa a bola balear. Você que tá no nego você não dá. Dá no nego você não dá. Joga a bola para cima, deixa a bola balear. Você que tá no nego você não dá. Chega na praça Caiu, que olha pra cima o que é que vê. É o elevador Lacerda que vive a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo uma alegria, coisinha gostosa de vender. Acarajé. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa de vender. Lá na rampa do mercado, Bandeirinho é barrotado, tudo com de bom bocado, tudo com pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, Baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. Acarajé. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. Na margem do Paraguaçu, ouça que aconteceu. Já estava eu e ela quando o vento apareceu. Na margem do Paraguaçu, ouça o que aconteceu. Lá estava eu e ela quando o vento apareceu. Segura o prato que lá vem o vento, já foi a farofa, o copo e o vento. Segura o prato que lá vem o vento, já foi a farofa, o copo e o vento. Cachoeira, Muritiba, São Paulo e banco de areia. Cachoeira, Muritiba, São Paulo e banco de areia. Ô morena lá na pedra da baleia, meu navio tá encalhado. Ô morena lá na pedra da baleia. Cachoeira, Muritiba, São Paulo e banco de areia. Cachoeira, Muritiba, São Paulo e banco de areia. Meu navio tá encalhado. Ô morena lá na pedra da baleia, meu navio tá encalhado. Ô morena lá na pedra da baleia.
venha mais aqui, mas só que Deus não quiser. Mas só se Deus não quiser, mas só se Deus não quiser. Só não